mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as influências das substâncias psicoativas no nosso sistema nervoso ou no nosso cérebro. Então, o que é isso? É o uso de substâncias que alteram o funcionamento do nosso cérebro, nosso organismo, tá? Vamos para a nossa habilidade. Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. Então, lembrando, substâncias psicoativas são substâncias que alteram o funcionamento do nosso cérebro, conhecido pela gente pelas drogas, tá? O que seria uma droga? É qualquer substância que altera o funcionamento do nosso cérebro. Então vamos lá para a definição. Drogas, também chamadas de substâncias psicoativas, são substâncias que agem no sistema nervoso central, alterando a função cerebral, podendo modificar uma ou mais funções de um organismo vivo, causando diferentes impactos sobre a consciência, o humor, as sensações, o pensamento e, consequentemente, o comportamento. Então, qualquer substância que altera o nosso funcionamento do nosso corpo, das nossas sensações, das nossas reações, é considerada uma droga ou uma substância psicoativa. Então, nessa aula hoje, nós vamos falar como que isso acontece, como que essas substâncias agem no nosso cérebro e os tipos que existem, tá? Eu vou começar pelas formas que a gente pode estar ingerindo essas drogas, né? Então, a gente tem três maneiras, né? Três formas de uso: as inaladas, as injetadas e as ingeridas. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma. As drogas inalantes são aquelas que podem ser aspiradas pelo nariz ou pela boca. Então, por que eu pus o exemplo do desenho da bombinha? Que é um medicamento. Quem tem asma, bronquite, quando está com a crise que não consegue respirar, a pessoa usa esse medicamento, que é uma droga inalante. Mas é uma droga, né, que ela ajuda o nosso organismo, tá? Então, vamos dizer assim, é uma droga boa, tá? Então, porque tem as que são ruins e as boas, que ajudam o nosso organismo. Nós vamos estar falando das duas, tá? Então, esse é o primeiro exemplo das inalantes. Na hora que a pessoa inspira ou inala essa substância, cai na corrente sanguínea e vai até o cérebro, onde que altera esse funcionamento. Então, a pessoa tem todas essas consequências: vertigem, dor de cabeça, tem gente que passa mal, né? Começa a vomitar. Essas reações dependem do organismo de cada pessoa. Então, cada um tem um jeito de reagir a essas consequências que essas drogas causam na gente. As drogas injetadas são aquelas que as pessoas injetam em seu corpo. Quando a gente vai ao médico, ele prescreve, né, uma injeção, é um tipo de droga. Então, esse líquido vai entrar no nosso organismo, vai até o sistema nervoso e ele vai agir aonde a gente precisa. Quando a gente precisa fazer uma cirurgia, que a gente toma uma anestesia, que o médico tem que injetar lá, o que acontece? O líquido que tem na anestesia vai até o sistema nervoso. O que ele faz? Ele bloqueia a passagem de estímulo. Por isso, quando a gente toma anestesia, a gente não tem dor. O médico pode fazer a cirurgia que a gente precisa, né? Vou dar uma anestesia local ali para dar um ponto. Então, naquele pedaço, o líquido da anestesia vai impedir dos estímulos passarem para ir até o cérebro, o estímulo da dor. Então, é um tipo de droga, porque ela vai até o sistema nervoso e provoca essa reação. Que reação? Sem dor, não deixa o estímulo da dor passar. Temos também as que são ruins, né? Que seriam também injetadas, no caso da heroína e outras drogas que vocês já escutaram por aí, tá? Então, essas drogas, elas vão também agir no nosso sistema nervoso. A pessoa que está usando acha que está bem, mas na hora que passa o efeito,
essas drogas vão matando as nossas células lá do cérebro, que são os nossos neurônios. E isso depois traz um monte de consequência. Perda de memória, a pessoa não consegue ter um raciocínio lógico mais rápido, ela pode ter alguns problemas de perda de visão, de audição, da coordenação motora. Então, depende a parte do cérebro que isso afetou, né? E a quantidade de droga, de coisas que essa pessoa usou. As drogas ingeridas, que são elas? As que as pessoas precisam ingerir, no caso, os medicamentos. Remédio para dor de cabeça, para dor nas costas, para gripe, qualquer medicamento que a gente utiliza, ele é uma droga ingerida, né? A gente vai tomar esse medicamento, ele vai ser dissolvido pelo nosso fígado e ir até o cérebro pela corrente sanguínea, fazer o efeito que ele precisa. Vamos agora continuar com os tipos de drogas. Estimulantes. O que são drogas estimulantes? O nome já fala, né? Essas drogas aceleram as atividades do sistema nervoso central, aumentando o estado de vigília, ou seja, diminui o sono e a coordenação motora. Então, essas drogas, ela faz o nosso cérebro trabalhar mais rápido, né? Então, quando a pessoa utiliza dessas drogas, o nosso cérebro funciona muito rápido. Então, deixa a pessoa sempre bem agitada, sem sono. As depressoras, ao contrário da outra, né? Ela deixa o princípio, as drogas depressoras. O seu principal efeito é retardar o funcionamento do organismo, tornando todas as funções metabólicas mais lentas. Então, quando a pessoa usa esse tipo de droga, o cérebro vai fazer o contrário da primeira, ele vai trabalhar bem devagarzinho. Então, quando a pessoa é muito agitada, que ela vai no médico, ele dá um ansiolítico, um remédio para acalmar um pouco a ansiedade. Ela é muito ansiosa, ela quer já fazer todas as coisas, então ela tem que tomar esse remédio. Por quê? Aí o cérebro dela vai trabalhar mais devagarzinho, ela vai fazer as coisas normais, né? Com calma, com atenção. Então, as depressoras, ela vai fazer o cérebro trabalhar mais devagar. Os soníferos, né? Também tem gente que não consegue dormir, toma calmantes para poder dormir. As drogas perturbadoras. Então, o que seria? São aquelas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto ao espaço e tempo, distorções nos 5 sentidos e até mesmo alucinações. Então, o que acontece? Quando a pessoa utiliza esse tipo de droga, o cérebro dela trabalha muito desordenado, né? A estimulante, ele trabalha muito depressa, a depressora, devagar. E a perturbadora, o cérebro trabalha tudo ao mesmo tempo, tudo desordenado, vira uma confusão. Então, a pessoa, o que acontece? Ela perde noção de tempo, de espaço. Como exemplo, você vai atravessar uma rua, se a pessoa está sob o efeito dessas drogas, ela olha para ver se vem carro, ela não percebe ver se o carro está muito longe ou perto. Então, ela perde essa noção do espaço e o tempo, se dá tempo dela atravessar, tá bom? Então, é isso que acontece. Distorções dos sentidos. Ela enxerga com cores diferentes, ela escuta as coisas. Então, todos os sentidos, ela não percebe direito se está frio, se está calor. Então, atrapalha os sentidos, né, que a gente tem para perceber os estímulos do ambiente. E, com isso, ela pode ter alucinações, dependendo da quantidade de drogas que ela usou. Ela começa a ver as coisas, a parede está mexendo, tem bicho lá no teto, né? Então, essas drogas causam tudo isso no nosso cérebro, tá? Um exemplo mais comum que a gente cita é a maconha. Ah, professora, mas maconha não faz mal? Faz, né? Então, a ação dela no nosso cérebro causa tudo isso.
Então, só para a gente finalizar essa parte. As drogas, elas têm as drogas boas, né, vamos dizer assim, que são os medicamentos, que elas alteram o nosso organismo para que ele melhore. Então, quando a gente está doente, que a gente vai no médico, ele dá uma receita para a gente ir lá na farmácia comprar os remédios, é uma droga que ele está receitando, mas é uma droga boa, ela vai ajudar o nosso organismo a se curar. Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente vai no médico, ele dá receita, né? Lembrando a quantidade, uma colher. Por que uma colher daquele medicamento? É a dosagem certa para ele agir no nosso corpo. Se você tomar menos, não vai adiantar de nada, né? Agora, se você tomar mais, também vai ser prejudicial. Ele vai fazer o efeito contrário. Você vai passar mais mal ainda, ter que voltar no médico. Então, quando a gente, vou tomar lá, vou comprar, vou tomar o tanto que eu quiser. Não é o tanto que eu quiser, é o tanto que o médico pôs lá na receita, que é a quantidade certa para fazer o efeito desejado para a gente poder sarar daquela doença. E temos as drogas, vamos dizer assim, ruins, né? Que são as drogas maconha, heroína, o crack, cocaína e um monte de outras drogas que tem outras drogas novas, né? Que é aquela droga do zumbi. Então, a gente tem que saber o que elas fazem no nosso corpo, tá bom? Agora, a classificação dessas drogas. Elas podem ser drogas lícitas. O que é isso? São aquelas permitidas para comercialização, como, por exemplo, o álcool, o tabaco, que é a substância que faz o cigarro, e os medicamentos, que a gente já estava falando sobre eles. As ilícitas. O que são as drogas ilícitas? São aquelas que não são permitidas para comercialização, como, por exemplo, a maconha, o crack, cocaína e muitas outras. Então, foi como a gente estava falando. Então, tem as drogas boas, né, que seriam os medicamentos que ajudam a nossa saúde, e as drogas ruins, né, as más, que não podem ser comercializadas. As nossas atividades, como de costume, vão estar lá no Google Forms. Então, quem tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa sem esclarecer, pode acessar através do QR Code. As nossas aulas estão todas lá no YouTube, que é o canal, né, da professora, tá? Então, todas as nossas aulas estão lá. Então, até mais, beijo e até a próxima aula.